Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao canal e hoje eu vou mostrar os principais passos que eu fiz para construir um droidezinho feito de sucata e restos de brinquedos, como estes dois aqui. Eu adoro fazer esses carinhas, principalmente entre projetos mais complicados, e eles são ótimos para treinar diversas técnicas de pintura que, obviamente, podem ser aplicadas em outros projetos mais complexos. Esses dois são mais recentes, mas eu já fiz vários, vou mostrar alguns aqui mais antigos, como estes que eu fiz há cerca de 5 ou 4 anos. E eu não só faço no estilo, no modelo de droid, como também faço no modelo de mecha, como esse aí, bem maior e mais complexo do que os modelos anteriores. Eu estou no início da pintura dele e cedo ou tarde eu vou trazer um vídeo também de como fazer nesse estilo de mecha. Mas a estrela do vídeo de hoje é esse droid aqui. Inclusive fiz uma base para ele bem simples, que eu vou mostrar também como foi que eu fiz. Aqui eu estou mostrando rapidamente uma visão geral da peça, mas no final do vídeo eu vou mostrar com muito mais detalhes o resultado final para vocês. Então é isso. Mãos à obra logo depois da abertura. Bom, vamos lá. Eu vou usar como base um desses potinhos aqui vazios. Tem pote de tinta, tem pote de remédio, pote de pastilha, pote de vitamina, né? Pote de cozinha, enfim, e assim por diante. Para o vídeo de hoje, eu vou usar esse potezinho aqui de vitamina como base para o nosso droid. E agora o próximo passo é adicionar detalhes a essa base. Eu tenho um monte de bugigangas aqui, sucata mesmo, né? Como palitos de pirulito, botões velhos, pedaços de brinquedo, como esses Legos aí, carretéis de linha, tampa de desodorante e por aí vai. Como exemplo, eu vou usar esse tanque aqui que eu retirei de um caminhãozinho de brinquedo velho. Fiz 2 cortes na base, vou colar ele aqui. Mas aí aparece o nosso primeiro problema, que são essas frestas aqui que aparecem devido à forma geométrica das duas partes, que são bem diferentes. Mas a forma de resolver isso é usando muito EVA. Pronto. Escondi as frestas e ainda adicionei em outros lugares para ir simulando placas e painéis. É uma parte bem fácil de fazer, basta cortar com a tesoura e ir colando com super cola. E assim por diante, eu vou fazer o mesmo com diversos outros materiais. Vou posicionando aqui e ali e analisando. Se eu achar que ficou legal, aí eu colo definitivamente no lugar. Uma dica importante aqui é justamente não adicionar muita coisa, pois isso vai deixar um aspecto muito carregado, poluído no final. Eu também vou usar muito parafuso, prego e meia pérola para complementar o visual do droid por inteiro. Enfim, eu vou adicionar tudo e volto já. Pronto, feito pessoal. Ficou dessa forma aqui. Fui colando espaçadamente, com paciência, testando, colocava uma peça no lugar, fixava ela com fita adesiva, olhava de longe e via se ficava legal. Ficou legal, eu ia lá e colava definitivamente. Bom, eu também tenho várias partes aqui de kits de impressão 3D de tanque, de aeronaves, né, de brinquedos. E aí eu vou usar aqui nesse projeto também. Como essas esteiras aqui, que é de um kit de montagem de um tanque de guerra, eu já usei o corpo do tanque e vou usar agora as esteiras aqui.
Eu uni elas com 2 pedaços de EVA, coloquei um palito de churrasco para fixar no corpo do tanque. E claro, todo robô que se preza tem que ter fios. Eu vou usar muitos fios aqui de equipamentos eletrônicos, fios velhos, mas não vou fixá-los agora, porque senão eles vão atrapalhar a pintura. Vou fixar no final. E falando em pintura, está aqui todo mundo pronto para ser pintado. Os acessórios, o corpo do droid, tronco, cabeça, que é a própria tampa do pote, e a parte de baixo, que eu também fiz o mesmo processo de ir colando EVA, meia pérola, parafuso. Feito. A primeira parte da pintura é sempre a mesma, na maioria das vezes, que é aplicar o primer em tudo que for ser pintado para que a tinta fixe melhor nos diversos materiais aí. Eu usei o primer em spray, que é mais prático, mas você pode usar o primer também líquido, né? Um pincel vai demorar um pouco mais, mas o efeito vai ser praticamente o mesmo. Agora eu vou fazer o mesmo, passando preto em tudo. Pronto, tudo preto. Agora é hora de aplicar as camadas superiores. Uma dica é aplicar camadas finas da tinta preta. Isso vai deixar o cinza do primer aparecendo e vai deixar esse aspecto de metal frio, que é ótimo para o realismo. Bom, como eu disse, vamos às camadas superiores. Eu vou fazer uma mistura aqui de branco, cinza e ocre e vai gerar essa tonalidade aqui de um begezinho bem clarinho. Eu vou aplicar em quase tudo. Feito. Notem que existem pequenas diferenças de tons, né? Uns mais claros, uns mais escuros. Eu fiz isso apenas passando mais camadas. Quanto mais camadas você passar, mais escuro ele fica. Para os demais detalhes, eu vou aplicar o preto metálico. Também vou aplicar o azul metálico e em poucos detalhes, como canos, aquela garrafinha que eu coloquei ali embaixo, eu vou aplicar o vermelho metálico, certo? Então são 3 tons metálicos: preto metálico, vermelho metálico e azul metálico nos painéis, parafusos. E agora eu vou fazer uma mistura de preto, cinza e marrom e aplicar em pequenos pontos, simulando um desgaste, né? Como se a tinta do droid tivesse descascado, como se fosse um droid antigo. Eu aproveitei e usei um pequeno stencil que eu tenho aqui, com números e símbolos, e simplesmente coloquei em cima do droid, em alguns espaços vagos, e apliquei a tinta amarela dele, formando esses símbolos aí. Agora eu vou dar um banho nele com o marrom e muita água. E enquanto seca, eu vou focar nos outros 3 acessórios. Pronto, começando com a pá, eu vou aplicar preto metálico nessas 2 partes aqui. E o galãozinho de gasolina, eu vou aplicar primeiro o preto metálico e depois o verde metálico. E quando tudo secar, eu vou dar uma iluminada com o prata. Bom, a pazinha ficou assim, depois do preto e do prata. E o galãozinho ficou assim, depois do verde, do preto metálico, do verde metálico e também uma iluminada com prata. Aplica uma camada, espera secar e depois aplica outra. Pronto, tá aqui os 3 acessórios. A pazinha, o cabo eu pintei com um marrom bem clarinho para finalizar. O galão adicionei a mesma técnica lá do marrom, do cinza e do preto para causar um tipo de ferrugem. E a arma não mostrei, mas o processo é o mesmo da pá. Preto metálico, depois que secar, dá uma iluminada com prata. E para finalizar essa parte, eu peguei um prego quente, fiz alguns furinhos na estrutura, que é justamente o lugar onde eu vou colar os fios. E para finalizar, é preciso trabalhar na base. Eu tenho essa base aqui que também veio de um kit,
né? Era a base daquele tanque que eu usei as esteiras, eu vou usar ela aqui. Mesmo esquema anterior, primer, depois preto em tudo, preto fosco mesmo. Depois que secar, as cores que eu vou usar como base é justamente variações de tons de cinza. Uns mais claros, uns mais escuros, né? Vou aplicando essas variações de tons de cinza em cada plaquinha dessa que tem na base. Ficando assim. Agora, para unificar todos esses tons, eu vou dar um banho nessa base com 2 tons, que são o preto e o marrom, formando essa mistura aqui, ó, um cinza bem escuro, né? Uma cor bem fria. Vou aplicar em tudo. E depois que secar, vou pegar o cinza médio e passar levemente por cima para dar uma avivada nas cores anteriores. Pronto. Vejam só como o wash e o dry brush faz toda a diferença. Olha só como tá bem mais vivo. Para complementar, eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o Droid lá atrás na questão do envelhecimento. Peguei uma espuma, passo ela, misturo esses 2 tons, laranja, preto, marrom escuro, e vou dando batidas com a esponja. Isso faz uma simulação de ferrugem, muito realista. Vamos juntar tudo agora. Tá aqui o Droid finalizado. Eu adicionei um detalhe na base e na parte de baixo do Droid, que foram 2 pedacinhos de ímãs. Isso vai ajudar ele ficar mais fixo na base, mais seguro também. Agora vamos dar uma olhada mais de perto nos detalhes. Era isso, pessoal. Foi um prazer compartilhar mais essa experiência com vocês. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.